energia, vida e evolução. O objetivo do conhecimento, métodos de separação de mistura, organização celular. Nessa semana você vai identificar os métodos de separação de mistura, compreendendo a organização básica das células, conhecendo algumas características das estruturas das células e as principais diferenças entre as células animal, vegetal e bacteriana. Vamos lá. Nessa semana, o que a gente vai compreender? Bom, a gente vai aprender os tipos de separação que existe. A gente vai aprender o que há em comum da célula animal com a célula vegetal e a célula bacteriana, e a gente vai aprender a diferenciar cada uma delas. Separação de mistura. A maioria das matérias existem na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou heterogênea. Recapitulando, mistura homogênea é aquela mistura que você não consegue diferenciar dois tipos de matéria. E heterogênea é aquela que você consegue diferenciar. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar as diversas substâncias baseadas no conhecimento das características física e química das mesmas. Então, para você saber qual método utilizar na hora da separação, você tem que primeiro aprender qual tipo de mistura você tem. E identificando esse tipo, você vai ver qual método mais fácil de ser utilizado para essa separação. Baseando-se no conhecimento das características físicas e químicas das mesmas, como composição, densidade, tamanho, solubilidade dos componentes sólidos, temperatura de fusão e ebulição, quantidade de fases presentes na mistura, dentre outros, muitas vezes são necessários mais de um processo para separar as misturas. Bom, tem alguns tipos de misturas que fazendo apenas um processo você não vai conseguir o seu resultado final. Você vai ter que fazer mais de um processo para você conseguir separar todos as soluções dele. Em uma mistura homogênea temos dois componentes. O soluto é o que? Substância que podem se dissolver, que você joga, vamos dar um exemplo, joga na água, ele vai dissolver com a água e vai ficar ali, vamos supor, você joga algo na água que você dissolve e vai ficar só água. E solvente. Solvente é o que? É aquela substância que dissolve o soluto. Tabela a seguir exemplifica alguns métodos de separação de misturas. Homogêneas, evaporação e ebulição, sólido líquido. Bom, a água e açúcar. Heterogênea, decantação, sólidos líquidos e líquidos líquidos, água e óleo. Destilação simples, sólido líquido, água e sal, recuperar a água. Dissolução fracionada, sólido, separação, solúvel em água. Bom, nesse primeiro exemplo aí, ó, evaporação e ebulição. O que seria isso? Água e açúcar. Bom, você pode ver que se você deixar a água misturada com açúcar e deixar ela evaporar, vai ficar só açúcar, conseguindo assim fazendo a sua separação. Ou em outro caso, ebulição ali seria o que? Você coloca a água com açúcar na panela e ferve até ao ponto de ebulição da água se transformar em vapor, fazendo assim a água ir para a atmosfera separando. Essa decantação aí, o que seria essa decantação? Você coloca a água e o óleo, eles não se misturam, então você coloca eles para decantar de uma forma que a água vai separar do óleo, assim você podendo fazer a separação. Destilação simples, água e sal recuperando a água. O que seriam isso? Você ferver a água, passar ela em um tubo com uma temperatura alta, você vai ferver a água até o ponto de ebulição dela, fazendo ela virar vapor.
Nisso ela vai entrar por um tubo com temperatura baixa, fazendo assim ela voltar ao seu estado líquido. Água e sal de solução fracionada. Aqui alguns temos outros exemplos de homogêneas: destilação fracionada, líquidos de temperatura, ebulição. Exemplos: componentes do petróleo, filtração sólido líquido, água e impureza. Organização celular. A célula é a unidade funcional dos seres. Isso quer dizer que para um organismo ser considerado vivo, ele deve conter no mínimo uma célula. Os seres que possuem apenas uma célula são denominados unicelulares. São seres microscópicos, ou seja, esses seres são bactérias, protozoários, alguns grupos de algas e fungos. E os seres que possuem várias células são denominados pluricelulares ou multicelulares. Animais, fungos, algas, macroscópica, além dos vegetais. A célula possui 3 partes: o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. O núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é formado pelo material genético da célula. Então, é no núcleo que a gente vai encontrar o famoso DNA. É aonde que carrega todas as características dos seres vivos. Os cromossomos. O núcleo é responsável pelo comando de toda atividade celular. O material genético pode ser organizado, isto é, envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. A membrana nuclear também pode ser conhecida como carioteca. Muitas vezes vocês vão ver carioteca em vez de membrana nuclear, então vocês fiquem espertos nisso aí. Nos organismos eucariontes é desorganizado, isto é, sem carioteca. Nos organismos procariontes. Eucariontes, organismos o quê? Que não tem a membrana nuclear ou carioteca. Eles são que o material genético fica basicamente espalhado por toda a célula. Ele não possui uma membrana que determina o tamanho do núcleo. Isto é, sem carioteca nos organismos procariontes. O citoplasma é um meio gelatinoso citosol onde se encontram as organelas citoplasma, como mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, ribossomos, retículos endoplasmáticos, rugoso e liso, centríolo, cloroplasto presentes na célula vegetal. A membrana delimita a célula, protege a permanência e entrada e saída de moléculas como água, cromossomos, aminoácidos, cálcio, proteínas. É formada de 2 camadas de fosfolipídios e de diversas proteínas, formando o mosaico fluido. Bom, gente, isso aí foi a nossa segunda semana.